Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é uma aula de Sociologia. E hoje o assunto é a Era Vargas. A Era Vargas é um período da história do Brasil em que o presidente Getúlio Vargas vai governá-lo por 15 anos sem interrupção. E divide-se entre o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório vai de 1930 a 1934. Antes desse período, de 1889, que é a proclamação da República, até 1930, teremos um período conhecido como a República Velha. Neste momento, as principais características da história deste país é que entre a proclamação da República em 1930, nós teremos um revezamento de presidentes eleitos entre o Rio, entre São Paulo e Minas. E é conhecido nesse período como a política do café com leite. Por quê? Porque São Paulo, um grande produtor de cafeeiro, e Minas Gerais com sua produção leiteira. E esses presidentes se revezavam. A cada eleição, ou era um paulista ou era um mineiro. E é claro que isso formou um desconforto entre os demais políticos do país imenso. Tanto que eles acabam formando uma aliança liberal. Essa aliança liberal era formada por políticos gaúchos, pernambucanos, alguns paraibanos e alguns mineiros descontentes. Organizam-se para impedir a posse do presidente que seria eleito em 1930. Realmente o presidente não toma posse e, no meio disso tudo, o vice-presidente é assassinado em João Pessoa. Quando isso acontece, uma junta militar, então, se reúne, assume o poder no país e dá posse para Getúlio Vargas. É nesse período que ocorrem algumas curiosidades, né? A famosa o amarrar os cavalos no obelisco no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, entre não tomando o presidente que não toma posse e o assassinato do vice, reúne alguns gaúchos aqui no Rio Grande do Sul e de trem e a cavalo chegam no Rio de Janeiro, né? E conta a lenda que amarram os seus cavalos no obelisco no centro do Rio de Janeiro, como forma de pressionar a que entendesse que no Rio Grande do Sul também haviam necessidades, os olhares da República tinham que vir para o Rio Grande do Sul e que haviam políticos, sim, dispostos a assumirem a presidência. Então, Getúlio Vargas assume o poder em 1930 em função dessa junta militar. O que era o mundo em 1930? Foi uma década de muitos conflitos militares. Ela começa e termina com conflitos militares. Ela começa com o craque, né? o término, a derrocada da crise em 1929, com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, e quando termina, estamos começando uma Segunda Guerra Mundial. Então é uma década nervosa. Acontece nessa década a primeira Copa do Mundo, onde o Uruguai é vencedor, os filmes deixam de ser mudos e ganham voz, a depressão de 29 assola o planeta, Papa Pio XI condena, através de uma encíclica, que são leis que o Vaticano promulga, qualquer forma de controle de natalidade e o divórcio. Os Estados Unidos aprovam alguns direitos trabalhistas, dando a entender que vão organizar uma legislação nesse sentido. É realizado o primeiro voo de passageiros, o primeiro avião que decola com passageiros, não é mais carga, nem é só militar. E aparece o plástico, o nylon, e esses são considerados grandes avanços para a época. E o Brasil na década de 30? O Brasil na década de 30 vai assistir o declínio da elite agrária. Essa elite agrária, ela ainda é descendente da monarquia. São os grandes latifúndios desse país. Há uma ascensão da burguesia industrial e o crescimento do proletariado urbano. Em 1930 chega a Revolução Industrial no Brasil. E começamos então uma nova classe de trabalho, que são os empregados das indústrias e das fábricas que estão sendo organizadas. Então nós temos essa nova categoria de trabalhadores que são os operários. Isso não existia ainda. Esses operários, então, que vêm para cá e vão trabalhar nas indústrias, são, na sua grande totalidade, italianos, e eles já vêm com uma ideia das ligas
das ligas operárias que existiam na Itália, com forte influência anarquista. Então esses operários chegam aqui para assumir a indústria brasileira já com a ideia de organizarem-se enquanto classe trabalhadora. E daí surgem os sindicatos no Brasil. Abre então o Brasil de 30 a 37, vai viver uma grande instabilidade social e política, abre para capital estrangeiro, é o início da nossa industrialização e começa a distribuição de alguns presentes, está aqui entre aspas, à classe operária brasileira, caracterizando com isso o governo populista de Getúlio Vargas. Os trabalhadores urbanos e rurais começam a sua organização trabalhista, como eu disse antes, inspirados nas ligas operárias italianas, com forte identidade anarquista. Esse é um país mergulhado em contradições, em um mundo que está conflagrado por agitações sociais, greves, ocupações e ameaças vermelhas. O comunismo é um problema neste momento, um sério problema, porque tem no seu ideário a justiça social e a igualdade de direitos. Gostou? Achou interessante? Então, vamos lá. Comenta, curte, compartilha. E sobre isso, o mundo na década de 30, o Brasil na década de 30, a República Velha, eu ainda indico as aulas do professor Digão e do Gabriel. É isso aí, galera. Até a próxima. Para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido, galera.